A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Então, se você não conseguir pensar em lugares improváveis para esconder caramelos, não ouça. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 5º capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo, as Genialidades Weasley. Os nossos episódios levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo que já foram publicadas. Então, se você ainda não sabe qual é o evento secreto que o Percy tá doido pra perguntarem dele, vai ler e volte mais tarde. Eu sou o Junior Code, pessoal, e eu não aguento mais a minha família fazendo barulho e não me deixando fazer o meu home office em paz. Vocês acreditam que eles ficaram inventando agora uma presepada de ficar batendo mesa com mesa? Isso é a cara do Luiz Felipe Rocha, que tá aqui comigo, né, Luiz? Hoje eu tenho que acabar porque eu quero ver o fundo do buraco. Ah, Code, pelo amor de Deus, vem se divertir. Isso é ridículo. Eu tenho muitos trabalhos pra fazer, amigo. O meu chefe conta muito comigo. E quem tá lá embaixo fazendo comida pra gente, né? E preparou milhares de comidas pra família inteira. E que vai comprar amanhã material escolar sozinha pra geral também é a Luísa Zanferdini, que tá aqui com a gente. Tá cansada, minha filha? Eu tô exausta, eu tenho 7 filhos e nenhum se ofereceu pra me ajudar, vocês acreditam? Olha a sobrecarga da mulher. E hoje, né, a casa tá cheia, né, a gente tem convidado, assim como o Harry Potter, que foi convidado da casa dos Weasley, a gente tem uma colega podcaster, né, diretamente da Nova Zelândia, falando, Jessie Silva, seja bem-vinda, pode entrar. Oi, gente, obrigada. Então, Jessie, fica à vontade, tá? Senta aqui na nossa mesa enorme que a gente colocou aqui fora, pra caber todo mundo, porque daqui a pouco vai ter sobremesa de morango feita em casa, pela Luísa. Aí você aproveita e conta um pouquinho aqui pra gente, né, sobre o seu podcast que você tem, que é bem parecido com o nosso, fiquei sabendo. Sim, nós temos um podcast de releitura de Harry Potter chamado Salão Comunal. Nesse podcast eu converso com a minha amiga Andresa todas as semanas sobre os capítulos dos livros de Harry Potter, semana a semana, assim como o Casa Elefante. A gente tá um pouquinho atrás de vocês na discussão, nós estamos em câmara secreta, mas a gente ainda acha que é válido que os ouvintes do Casa Elefante ouçam também o Salão Comunal pra ver ali um ponto de vista diferente, né? E tô muito feliz de ter sido convidada pra trazer aqui a minha opinião e o meu input nessa discussão. Ponto de vista sem ser amargo que a gente dá, igual o Code, que amarga tudo. Respeito, que isso, imagina. Eu acho maravilhoso, eu acho que é muito interessante a gente ter mais um ponto de vista, porque tem muita coisa pra explorar mesmo em Harry Potter, né? Uhum. Então, se vocês quiserem ter uma releitura, né, e voltar de novo nos capítulos, que a gente sempre faz, tem gente que tem a sua leitura anual de Harry Potter, sei lá, é legal pra acompanhar o podcast da Jess, né, o Salão Comunal. Aqui Exatamente. Não tem competição, não, a gente aqui é colaboração. É isso. Cálice de Fogo é todo sobre colaboração internacional, né? Então estamos aqui com colaboração interpodcasts. Desde que você não ganhe a taça tribruxo de mim, tá ótimo. Ótimo amigo. Que isso, Dumbledore é meu amigo, ele vai roubar a taça pra mim no final, pode ficar tranquilo. Veremos. Tem problema não, amiga. Quando a gente chegar no meio do labirinto, deixa você pegar na taça sozinha, tá? Aí você vai parar num lugar bem especial. Ai, nossa. Hoje. Que bem-vinda calorosa, né? Muito bom. Ah, tá, aproveitando, né? Qual que é a sua casa de Hogwarts, minha cara Jess? Sonserina, claro. Oh, olha só, eu também, que coincidência. Nesse episódio a gente vai falar sobre aglomerações familiares, gatilhos, home office, escolhas de carreiras e jantares com gostinho de comida de mãe e foreshadowing. Então, pessoal, a gente vai ter agora o nosso épico duelo de resumos, né? Onde 2 ou mais, né? Quando a gente tem convidado, participantes duelam pelo direito de iniciar a discussão do capítulo com a discussão, a frase da sua escolha, né? Ganha quem conseguir fazer o resumo completo do capítulo em menos de 30 segundos. Eu vou perguntar agora para nossa convidada o que ela gostaria, né? Você quer participar do resumo e combater os nossos participantes ou você quer julgar, Jess? Eu tô mais confiante agora, eu posso participar? Opa, pode participar. Tá. Quero ver. Eu tava um pouco nervosa antes, gente, desculpa. Então, como eu tô louco pra participar, eu vou pedir pra Luísa julgar, então, pela sua primeira vez hoje. Tá bom, Luísa? Combinado. Então você se salvou, amiga, desta barra.
Então agora eu vou jogar um dado pra cada um, pra gente saber quem vai ter o direito de escolher a ordem dos participantes que vão falar o resumo. Tinha esquecido como é ficar nervoso. Tá, primeiro pro Code. Code, você tirou Ah, um. não. Agora pra Jessie. A Jessie tirou 3. Olha só pra você ver como é que é o universo, né? Agora pro Luiz. 2! Uau. Então a Jessie tem o direito de escolher a ordem dos participantes. O que você vai querer, Jessie? Tá, eu primeiro, Luiz e depois Code. Pode ser? Pode. Corajosa. É Olha! porque já tira o peso, né? E se eu for mal também, ela foi a primeira. Lacrou. Ok, tá pronta, Jessie? Não, mas vamos. Então tá, você vai fazer um resumo de 30 segundos do capítulo As Genialidades Weasley em 3, 2, 1, vai! O Harry chega na toca, atrás dos gêmeos. O Sr. Weasley chega atrás, gritando com as crianças, porque aparentemente o Fred deixou cair um caramelo do bolso e o Duda comeu e a língua dele inchou e o menino tava sufocando na própria língua e isso vai acabar com a reputação dos trouxas e dos bruxos e... Ai, meu Deus, que nervoso. Ele ameaça que vai colocar os meninos de castigo e contar pra Molly, mas ele não ia contar de verdade, só que a Molly ouve, aí ela vai brigar com os meninos, o Rony leva a Hermione e o Harry e a Gina pra cima pro quarto dele pra não ter que escutar a briga. Lá tem um sapo, aparentemente o Rony tem um sapo. Ai, droga, 30 segundos é muito pouco. Nossa! Ela foi começando bem, tranquilinha, depois... Fui desesperando, que eu fui vendo os 30 segundos passando e a história não ia fluindo. Muito bom. Foi bem. Agora, Luiz. Luiz, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo As Genialidades Weasley em 3, 2, 1, vai. O Harry chega lá, batendo tudo que é lado da chaminé e fogo sai, ele sai do fogo, quer ele falar com pó de flúor, uma loucura. Aí chega lá, a Molly descobre, briga com o Sr. Weasley, porque os gêmeos fizeram outra pegadinha com o Duda lá da língua dele, blá blá. Aí o Rony falou, vem Gina, vem Harry, vem Hermione, vamos lá pra cima. Todo mundo subiu, eles encontraram o Percy, ficaram lá, o Percy eu faço pesquisa de fundo de buracos de causa do... Aí eles sobem, depois desce, ele conhece o Gui e o Carlinhos, ele vê como eles são gatos. Acabou! Caramba! Nossa senhora, eu tô lascado. Foi bem. Eu tô ferrado. Agora é a vez do Code. E, Code, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo As Genialidades Weasley em 3, 2, 1, vai! Tá, o Harry chega na casa dos Weasley, tem a família toda reunida, o Sr. Weasley tá dando uma bronca nos gêmeos pelo que eles aprontaram, só que aí a Sra. Weasley chega, ele tenta dar uma disfarçada, e aí a Sra. Weasley fica puta, fica cozinhando e resmungando, preparando tudo pra todo mundo, o Charlie e o Will batendo mesa com mesa, o Percy fica puto que tá fazendo barulho, eles têm um jantar maravilhoso e comentam sobre a Copa Mundial e... Acabou! Com o resto do capítulo. Ai, gente, isso aí. todo mundo foi muito bem. Vocês todos foram bem longe. Mas eu vou ter que dar pro Code, porque ele foi muito pleno e ele foi o que foi mais longe. Eu fiz a anotação aqui. Ai, obrigado, Então, eu não tava Code. esperando nada. Prêmio é seu. Mas eu amei os resumos dos meus concorrentes. Foram muito bons. Quando Foi se ganha é muito, fácil foi falar muito. que custa dos outros, né, seu cu? Amigo, eu tô aqui parabenizando vocês foi muito bom o resumo de vocês. Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me/animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é picpay.me/animagos. Harry chega à toca e é recebido pela Sra. Weasley, que fica puta com a informação de que os gêmeos testaram um dos seus docinhos no Duda. O trio e Gina sobem para o quarto do Rony e discutem as genialidades Weasley. Depois, num jantar a céu aberto, o trio fala sobre Sirius e o trabalho de Percy. Então, pessoal, como eu ganhei, né, o duelo de resumos, né, inesperadamente, eu devo adicionar. A frase que eu gostaria de... O assunto que eu gostaria de trazer para iniciar a nossa discussão é uma coisa que passou despercebida praticamente para mim, até que alguém falou durante o resumo, que é a questão do Sr. Weasley estar puto com os gêmeos terem feito aquilo, porque ele acha que isso é uma das coisas que meio que dão uma imagem negativa dos bruxos com os trouxas.
foi o que a Jess falou no resumo dela, né? Exatamente. Porque o Arthur, ele é muito... Assim, ele trabalha com coisas relacionadas a trouxas, né? E ele quer estreitar, né, as relações, vamos dizer assim. Quer a imagem dos trouxas com os bruxos e vice-versa, talvez. Não estreitar porque os trouxas não podem saber dos bruxos, né? Mas eu não sei se é o Fred ou o George, depois você vai dizer que tipo, a gente não fez isso porque ele é trouxa, a gente não tem nada contra trouxa, mas, tipo, mesmo assim ficam aprontando com ele. Antes de eu entrar na discussão, por assim dizer, eu só queria deixar claro aqui que apesar da gente ter um podcast de releitura de Harry Potter, eu não ouvi o Caso Elefante todo ainda. Justamente para não ficar repetindo lá no nosso podcast o que já foi falado por vocês. Então talvez eu possa falar alguma coisa aqui que vocês já falaram, mas é que eu não sabia mesmo. Então eu queria falar, na verdade, que os gêmeos Weasley, eles caíram muito no meu conceito depois de adulta, quando eu reli os livros, e essa questão deles meio que involuntariamente eles acabam minando um pouco o trabalho do Arthur Weasley mesmo. Se você pensar lá em Câmara Secreta com o carro voador, eles fazem a mesma coisa, né? Se eles tivessem sido pegos com o carro voador, eles podiam ter acabado com a carreira do Arthur. E quando o Rony é pego com o carro voador, na verdade, o Sr. Weasley enfrenta, né, um questionamento lá no ministério e tal. E é aquele negócio, não fiz porque era trouxa, mas ele fez, entendeu? E acontece que o menino era trouxa. Se o Sr. Weasley tivesse saído da casa dos Dursley 30 segundos depois, o Duda tinha morrido sufocado com a própria língua. Então, assim, é bizarro você pensar nisso. Os gêmeos, infelizmente, assim, eles caíram muito no meu conceito depois de adulta, porque essas coisas que eles fazem são muito irresponsáveis mesmo, e às vezes influenciam até na vida de outra pessoa mesmo, sabe? Igual o Duda. Quem não é irresponsável? Quem não fez o desafio da colher lá de canela? Tá doido? Eu também não. Ainda bem que a gente tem alguém pra passar pano aqui pros gêmeos, porque eu tenho apontado pra vocês de vez em quando que, assim... Eu concordo bastante com a Jess, mas assim, eu era uma criança muito certinha. Assim, eu tipo, fui criado de uma maneira muito certinha. Eu era muito... Você era o Percy Weasley, fala pra gente. Não, Percy talvez não, mas acho que é Hermione, assim, sabe, um pezinho na sacanagem, mas mais certinho. Code, você era o Percy. Próximo assunto. Não, Mas, assim, eu lembro que eu não achava engraçado as coisas que ele fazia, porque eu achava, tipo, sei lá, esses caras estão causando zoeira e tal, não sei o quê. Aí eu cresci e fiquei mais rebelde, né? Adolescência, rebelde, não sei o quê, jovens. E aí eu comecei a achar eles mais zoeiros e tal. E hoje, já relendo, eu já tenho realmente uma impressão de que, assim, eles são personagens que estão aí pra representar realmente esses jovens babacas e consequentes, né? Que agem, tipo, sem realmente pensar nas consequências das coisas que eles fazem. E eles têm uma personalidade muito carismática e eles vão trabalhar com coisas que faz todo mundo gostar muito deles. E eu acho que talvez o meu ranço desse tipo de pessoa talvez seja também porque, sei lá, eu associo talvez ele com aqueles colegas da sala que se divertiam à custa dos outros ou que ganhavam capital social por, sei lá, pregar peça nos outros e tal. Às vezes coisas que não eram muito saudáveis, sabe? Eu posso estar um pouco exagerando aqui o Fred e o George, mas eu acho que eles... são personagens que existem muito, sabe? Por isso que eu acho que eles são ótimos personagens, mas eu não sei se eu gostaria muito deles como pessoas, sabe? Se eu estivesse perto. Bom, eu concordo com tudo que a Jess falou. Eu acho que, assim, eu gosto de algumas tiradas que eles têm, mas eu acho que a maioria dos comportamentos deles são muito inconsequentes mesmo. Eu acho isso coisa de jovem, gente. Quando eu falo, assim, dos personagens, acho que fica muito parecendo que eu tô criticando 100%. Eu entendo a função dos Weasley, dos irmãos Weasley gêmeos, né? Na narrativa, eu entendo a importância deles estarem ali, deles estarem fazendo o que eles estão fazendo. Eu só acho interessante perceber mesmo como que depois de adulta, pra mim, pelo menos, parece que mudou muito a minha visão em cima disso. Eu, quando eu era adolescente, meu sonho era, sei lá, todo mundo tinha o crush no Harry, o crush no Rony. Meu crush era os gêmeos Weasley, cara. Nossa, os caras divertidos, brincalhões. E às vezes a gente percebe que as brincadeiras deles, tipo assim, igual você falou, todo mundo se diverte. O Duda não se divertiu, sabe? As crianças que estavam sofrendo a parte ruim não estavam se divertindo. E eu acho que vem muito também de uma coisa minha, que eu, na época do ensino médio, por exemplo, da época que eu era adolescente, eu tinha essas brincadeiras também de fazer piada com os outros, e pra mim era super divertido. Mas depois eu pus a mão na consciência e pensei, cara, a pessoa que eu tava fazendo piada sobre não tava rindo, não tava achando graça. De repente, talvez não fosse tão legal, né? E assim, eu amo os Weasley, só que, tipo, essa questão dos gêmeos, tem umas brincadeiras que eu acho que passam de todos os limites. Sim. Essa, por exemplo, que eles podiam ter matado o Duda. Quem trola os trolladores?
fazer graça machucando os outros não é tão engraçado assim, né? A gente vai discutir bastante sobre os gêmeos ainda nesse capítulo, porque eles têm uma dinâmica muito interessante, né? Porque eles não são personagens que são o estereótipo do balhão da sala que faz piada e não estuda, não sabe de nada de escola, né? Eles são realmente muito geniais. Sim. Inclusive, falando em genialidades, né? Eu vou até fazer aqui uma exalta Lia para nossa tradutora maravilhosa, Lia Wyler, que inventou esse termo gemialidades, né? Que é uma junção de gêmeos com genialidade, que eu achei maravilhosa. Maravilhoso. Ela lacrou A mais uma gente vez. bate, mas também dá Parabéns. carinho. Como que é em inglês? Em inglês é o Weasley Wheezes. Ah. tipo Wizard, uma- Weasley, é Weasley, é tipo um trava-língua. Aham. A JK gosta muito de aliteração, né? Inclusive, todos os itens do kit mata-aula deles vão ser palavras que têm sons repetidos. O próprio caramelo, ele, se não me engano, é tom. Deixa eu olhar aqui. É uma iliteração também em inglês. Tom, toffee. TTT, é uma iliteração também. A Lia Wyler, ela manda muito bem, né, nos neologismos, as palavras que ela inventa. A gente vai ter, inclusive, nesse capítulo, uma das vezes que não deu muito certo, né, que foi o Pete, aquele que a gente já comentado antes, o Corujinha, que o Harry pergunta pro Ron, por que o nome dele é Pete? Tipo, é o nome, amado. Só que é porque em inglês, né, ele tava dizendo por que o nome dele é porco. Porque o nome dele em inglês é Pigwidgeon. E o diminutivo, né, o carinhoso seria Pig. E a gente apelidou aqui no podcast, Jesse, esse corujinho de porcaria. Ah, gostei, pô. Gostei muito. Porra, Lia. Tá vendo? Contrata a gente. Muito bem. E assim, como a gente tava falando, né, dos gêmeos, que eles não são de todo... Aliás, eles não são só os bullies bagunceiros, eles são realmente geniais. Imagina, gente, eles estão no 6º ano, né, e eles já sabem fazer muitas coisas extremamente, aparentemente difíceis, que tipo assim... O Harry e o Ron nunca chegaram perto de fazer, por exemplo, né, no tempo que a gente conhece eles, ou muitas outras pessoas, e eles, tipo, vamos dizer assim, usam todo esse conhecimento com o que eles querem se divertir, né, eles têm vamos dizer assim, essa característica muito forte de trickster, né, do que zoa, do personagem que tá aí pra causar o alívio cômico. Inclusive, curiosidade aqui, gente, eles nasceram no dia 1º de abril, né? Os gêmeos são. Eles nasceram em April Fools, o dia da mentira, ou Dia das brincadeiras, nos países né? que falam inglês, o dia da zoeira, As pegadinhas. das pegadinhas. Mas, apesar deles serem geniais, assim, eles não... A Molly fala que eles não conseguiram tantos nomes quanto ela esperava, né? E ela espera que eles trabalhem no Ministério da Magia. Só que eu queria saber de onde que ela tirou a ideia de que Fred e George se encaixam nesse estereótipo de trabalhar em escritório do Ministério. Pois é, né? Não faz o Amiga. menor sentido. Isso é coisa de mãe querer que o filho arranje um trabalho público. Vai dizer que sua mãe nunca te mandou concurso da Alerj aberto. Mas é muito interessante isso, né? Que, tipo assim, ela diz até que eles não têm ambição. É tipo... O trabalho do Arthur é um trabalho de ambição? Tipo, Né? qual que é o parâmetro dela de A ambição deles de fazer essa loja acontecer, pra mim, é muito maior do que a do Arthur de trabalhar naquele escritório lá, entendeu? Uhum. Não, quando ela fala de ambição é tipo dinheiro dinheiro certo. Porque ela não botava fé na loja, no projeto deles. Eu fico Eu imaginando amo assim, a a Molly, barra... mas ela não se esforçou pra entender o que eles estavam fazendo. Eu acho que ela é a retratação perfeita de uma mãe média, assim, sabe? Por essa questão, justamente. Porque É. ela é aquele basic mom. Basic witch. Basic mom. Por exemplo, ela aposta muito na educação tradicional, né? Que vão ser os nomes, para eles poderem ter, enfim, a quantidade de names necessária para eles terem um emprego formal, vamos dizer assim, né? Que já que ela quer que eles sejam, enfim, coisas respeitáveis ou seguras, como o Luiz falou. Mas é muito interessante, né? Porque você vê o seu filho que é muito inteligente, você percebe ele sendo muito inteligente, criativo, e você pensa, pô, esse menino vai dar muito certo, ele vai ser vai ser médico, né? Vai ser advogado, alguma coisa assim do tradicional. Ela deve ficar muito frustrada quando percebe que eles não querem nada disso, né? Eles querem zoar, eles querem ganhar dinheiro vendendo alegria pras pessoas. Eles querem ser youtubers. É interessante, né? Como que os bruxos, ainda que eles vivem meio que numa geração diferente, né? Porque eles têm uma cultura diferente da nossa, talvez mais antiga, mais medieval, alguma coisa assim.
Eles estão meio que na mesma geração dos nossos pais, assim, eu que pelo menos, né, vou fazer Boomers. 30 anos, que é Boomers, tipo, exatamente. quando aparece o Gui, ela tem super preconceito com o cabelo grande dele, tipo, gente, O Guy de Man os Bun. bruxos não têm o cabelo grande. Acho que tem muita coisa em Harry Potter que acaba refletindo um pensamento muito conservador da autora mesmo, assim, que a gente só repara depois que a gente volta. Essa questão da Molly, quando eu peguei a pauta aqui pra gente ler direitinho, eu até fui no Google olhar qual que é a versão oficial da data de nascimento dela. Ela, lá na wiki de Harry Potter, fala que ela nasceu em 49 ou 50 e que o Arthur nasceu em 1950. Então é literalmente os boomers, sabe? Eles têm essa visão muito tradicional mesmo de trabalhar no mesmo emprego desde os 18 anos até os 50 e se aposentar e não pode usar um cabelo diferente, não pode usar uma roupa diferente. Poxa, os bruxos usam roupas coloridas, espalhafatosas, e o Gui é considerado espalhafatoso porque tá com um brinco, sabe? Tipo... É, e é os boomers no caso, a gente tá falando da visão da autora, né? Porque no mundo bruxo as guerras são um pouco diferentes, só que também teve a guerra do Grindelwald, né? Que acaba em 45. Então eles são boomers no caso, os personagens, eles são boomers do Grindelwald, né? Vamos dizer assim. E o Harry é boomer do Voldemort. Eu quis dizer mais boomer comparando com os boomers de hoje mesmo, tipo do meme do OK Boomer, de hoje, sabe? Né? As características de querer segurança. De que eles nasceram justamente nessa época. Apesar de que o mundo bruxo também é mais retrógrado do que o mundo trouxa, né? Que a gente pode perceber que eles lá em 1990 eles estavam tendo umas visão muito de 1960 ainda, né? Então a gente pode considerar mais retrógrado ainda do que os boomers. E eu fico imaginando, será que os Weasley eles não tiveram nomes suficientes porque eles não quiseram, porque eles não se esforçaram, ou porque... Se eles sabem já o que eles querem fazer, pra que eles vão ficar perdendo tempo fazendo nons? Acho que eles não se esforçaram. Mas tipo, se eles são, eu imagino assim, se eles são tão inteligentes, sabe? Eu imagino aquele aluno que não precisa estudar porque ele é muito inteligente, ele... Exatamente. Não sei o quê, então ele já poderia conseguir tirar nota boa mesmo assim. Talvez ele queira fazer um statement com isso. Não, isso não importa pra eles. Eles já sabem o que eles querem fazer e de resto cagou. Eu acho muito interessante esse lance dos pais escolherem a carreira dos filhos, né? Porque eu tava até vendo uma tirinha, que acho que apareceu em alguma rede social, que são simples, são 3 quadradinhos, assim. Tem os pais recebendo o boletim dos filhos, né? Aí tem bem assim, matemática, sei lá, 5. Aí geografia, 4. Música, 10. Aí eles olham pro outro e falam assim, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí no próximo quadrinho, eles compram um violão pro menino. Que é tipo, vamos focar nas coisas, né? Vamos focar nas coisas que o moleque pode fazer, tipo, de repente... Mas eu sinto que ela tá meio que ainda lutando ainda pra aceitar isso, sabe? Tipo, eu sei que ela tá meio que numa transição pra aceitar, porque ela ainda tá, tipo, lutando ainda contra os preconceitos e os beliefs dela, né? O que ela acredita. E isso meio que tá... Ela vai finalmente depois, acho que sentir orgulhosa de eles abrirem a sua loja no futuro e tal, né? Só que é muito novo pra ela, então ela tá com dificuldade de aceitar. Mesmo quando eles abrem a loja, ela ainda fica, né, meio com o pé atrás. Tipo, ela vê eles literalmente conseguindo o que eles queriam e ainda assim ela ficava meio com o pé atrás, né? Então, eu não gosto muito de culpar a Molly, porque eu gosto de entender de onde que ela vem, mas nesse sentido ela é muito... Pô, também ela tá medindo ele com os gêmeos com as réguas de quem? Do Percy, do Gui e do Carlinhos, que são excelentes alunos, a gente já descobriu. Então, cara, né? Óbvio que eles não vão alcançar o mesmo patamar. Interessante, né? Porque eu não sei o quanto que disso também pode ser o fato de ela ter tantos filhos, né? Porque assim, a gente percebe que isso é uma coisa constante entre os Weasley, né? Tipo, eles estão sempre... O Ron tá sempre se comparando com os irmãos dele. O Percy provavelmente tá fazendo todo esse trabalho de querer aparecer pra poder sobressair numa família muito grande ou mostrar algum tipo de... sei lá. Então eu acho que... eu sou filho único, né? Então eu não tenho experiência com isso. Mas eu não sei se você tendo muitos irmãos, isso é uma coisa muito comum de você... O seu pai meio que ficar te medindo com a régua dos seus irmãos e vice-versa. Deve ser um saco. Eu também sou filha única, não posso te ajudar. Eu tenho irmãos, mas eu não consigo comparar, porque eles nunca meus pais nunca me compararam com eles, então... Isso é muito bom, né? Eu me comparo muito com eles, mas meus pais não fazem isso. Falando sobre aquela questão sobre os boomers, né, e essa geração que... Eu penso que a Rowling talvez esteja fazendo justamente uma crítica, né, isso vai fazer parte do arco dos Gêmeos, até o momento que eles vão sair de Hogwarts e realmente abandonar, vamos dizer assim, a educação tradicional no 5º livro, como se fosse realmente a jornada deles, né? E a Molly tá aqui fazendo trazendo essa problemática, esse papel, né? Pra o arco deles, né? Não é uma coisa necessariamente dela, mas acaba sendo também, de certa forma, né? Mas é como se a gente estivesse construindo
essa crítica, né, que a JK faz sobre o trabalho tradicional, alguma coisa, o que se espera das crianças e tal, sei lá. E numa casa em que você tem tanta gente diferente, né, eu acho que o ideal seria você focar em habilidades e pensar em objetivos diferentes para cada um dos filhos, né, só que infelizmente eles já estão aprendendo, né, a própria Molly, não sei se ela já disse ou ela vai dizer, eu tô um pouco perdido, porque eu tô relendo vários capítulos fora de ordem às vezes pra nossa gravação, que o Ron nunca vai ser monitor-chefe. Ela já disse isso? Nossa, não lembro. E eu fico assim, gente, que absurdo. E, tipo, ela meio que quer que todo mundo seja o monitor-chefe do Hogwarts, entendeu? E isso é uma coisa que definitivamente o Jack e o George e o Fred realmente não vão ser. Vão nem chegar no 7º ano. Falando sobre essa diferença, né, entre todos os filhos Weasley, né, a gente pode fazer, inclusive, alguns paralelos ou opostos, né, na casa. A gente tem, por exemplo, talvez, o Percy como sendo o antagonista, vamos dizer assim, dos gêmeos, né, que ele é o oposto, né. Enquanto ele, aparentemente, é inteligente e esforçado, que os gêmeos também são muito inteligentes e esforçados, mas quando eles querem e pro que eles querem, os gêmeos eles têm pra dar e vender muito carisma, né, muita inteligência social e, enfim, saber se relacionar com as pessoas, que é uma coisa que o Percy tem uma dificuldade muito grande. Então eu vejo um pouco também parecido talvez com a questão do paralelo entre o Ron e a Hermione, assim, um pouco, né, porque o Ron é a pessoa mais social e a Hermione é mais nerd, estudiosa e um pouco mais deslocada, não sabe como falar muito bem com as pessoas sem ser dura e tal. Eu acho que não tem paralelo com o Rony e Hermione, porque o Rony não é descolado. Ainda não. Aí ele ainda não é descolado, né? Mas na minha casa foi exatamente isso. Meu irmão é super inteligente, minha irmã também. E assim, dava muita treta entre os dois, mas hoje os dois são igualmente bem-sucedidos e quem ficou de tuco na família fui eu. Ô, amiga, sua hora vai chegar. Amei a figura de linguagem. Mas você tá aqui com a gente no Caso Elefante no podcast, que é mais sucesso que isso, gata. É verdade. Eu acho que intensifica, eu acho que o fato de eles serem assim intensifica ainda mais os conflitos, né? Porque se você tem um personagem que é de um jeito, um personagem que é do outro jeito oposto, eles vão ter que interagir o tempo todo, eles vão ficar cada vez mais extremos, sabe? Aquela questão da polarização, talvez. Então é por isso que eles são tão exagerados, assim, nessas competências. Eu falei sobre esse paralelo com a Hermione porque ela fica meio que assim um pouco... Enquanto, por exemplo, o pessoal tava batendo mesa com mesa lá fora, que é uma coisa perigosa e divertida ao mesmo tempo, ela fica, não sabe se ela se junta à diversão ou se ela julga porque é perigoso. Se ela ri ou se ela chora. E quando tem alguma coisa, ela tá ainda meio que naquele momento de ser menos uptight, ser menos regrada, né? Que depois ela vai ficar um pouco mais solta. Eu acho que o Percy ele peca pelo excesso, na verdade, porque sim, os gêmeos eles têm essa inteligência social muito grande, né? Eles conseguem se socializar muito bem com outras pessoas e o Percy não consegue, então ele tenta, mas ele peca pelo excesso. Ele é o tempo todo, tipo, ele tá trabalhando com o Sr. Crouch, que é um cara aparentemente influente dentro do ministério, porém todo santo minuto ele tá, o Sr. Crouch, porque o Sr. Crouch, ele tá aqui, né, martelando e enchendo o saco. E eu vejo muito essa cena, tipo, a gente ouvindo ele falando na mesa lá sobre o Sr. Crouch, me lembra muito a Hermione do primeiro livro, antes de formar amizade com o Harry e com o Rony, sabe? Sempre, porque eu li, porque eu sei a resposta, levanta a mão, porque no Hogwarts uma história sempre sendo não tem outra palavra, a chata, né? E ele pecando pelo excesso. E a Hermione, ela melhorou, entre aspas, né, dessa questão dela, quando ela começou a se envolver mais com o Harry, com o Rony, e criou essa amizade. Sim. E o Percy, a gente não vê que ele tem alguma amizade assim de Hogwarts, né? Os relacionamentos dele em Hogwarts são o quê? A Penélope, que é a namoradinha dele, que depois até foi falado que ele se separou dela e casou com uma outra mulher. Mas ele não tem um amigo, né? É aquele famoso ditado, não tem um amigo pra falar, né, amigo? Se tivesse um amigo, ele não passava essa vergonha. Então, assim, eu acho que... Às vezes, eu acho que vem também muito de um local de solidão mesmo do Percy, sabe? Ele quer ser ouvido, né? Tipo... Pois é. Eu era esse menino na escola. A gente pode mergulhar aqui na personalidade, na personalidade do Percy. Adorei. Essa foi espontânea, eu acabei de inventar. Muito bom. Não. Pode patentear já a personalidade. Code falando isso depois do 50º corte. Foi muito natural, mentira, gente. Luiz, para com isso. Mas não quero me gongar. O que a Jess falou do Percy pecar pelo excesso é muito real, porque, tipo, se você parar pra pensar na questão do rolê da espessura dos caldeirões, por exemplo, que ele tá falando nesse capítulo. Tipo,
é uma coisa que parece ser relevante, sabe? Pode dar muita treta. Você fazer uns caldeirões com umas espessuras aleatórias que vai ficar espalhando poção perigosa pelo chão e, sei lá, pode encostar nas pessoas. Então, tipo, é uma coisa que pode ter uma relevância, só que por ele exagerar, ninguém dá moral. Exatamente. A Na verdade, dele, é um assunto chato também. Ele quer dar importância pra um assunto chato. Poderia Mas, não sabe, ser chato, se ele soubesse como abordar. Eu acredito que o Percy, ele tem ele é deslocado socialmente e ele tá querendo sempre parecer útil e importante. Literalmente isso, ele quer parecer útil e importante. Eu acho que esse é o negócio dele. Eu não sei se talvez pelo fato de ele ter que se destacar com os irmãos também, né? Não sei se é o fato de ele ter vários irmãos, inclusive 2 irmãos que, enfim, eu acho que o Charles jogava quadribol e era muito bom e o Will era... Descolado. O Gui era descolado e, além de ele ser descolado e inteligente, ele era o monitor-chefe de Hogwarts, né? E Então, ele tem tipo, um man bun. Aí depois começou a nascer um monte de filho, acho que ele queria se destacar e tal. E ele tem uma abordagem muito ruim nisso, que é aquela coisa, né? Que você acho que quer impressionar o tempo todo, quer se provar o tempo todo. Essa necessidade talvez venha de uma autoestima que é muito baixa. E a interação dele com os irmãos só faz piorar as coisas com o Fred e o George, porque eles não estão nem aí vamos dizer assim, pros problemas do Percy, né? Eles querem zoar mesmo. O próprio Charlie e o Bill, ele tipo, zoam um pouco com ele, né, também, de zoeira, assim, quando ele vai reclamar que eles estão fazendo barulho. E eu fico assim, tipo, ele não consegue ser ouvido, porque ele não sabe falar, né, de uma maneira que ele possa ser ouvido. Porque realmente, assim, o lance da espessura do caldeirão, acho que a JK tava pensando, vou pensar aqui uma coisa bem chata e que pareça ser super irrelevante pra ele tá fazendo, pra poder ser a zoeira da família e o pessoal zoar ele. Só que, tipo, querendo ou não, ele trabalha no departamento de cooperação internacional. Imagina o seu primeiro emprego com você com 17 anos, trabalhar, sei lá, no Itamaraty. Mesmo que seja um assistente do chefe, entendeu? É um trabalho muito importante. E ele não consegue falar sobre isso de uma maneira que ele não seja extremamente pedante e desinteressante. Porque ele não tem, acho que, as ferramentas de inteligência social que os irmãos dele têm. E eu acho que isso só faz aumentar ainda mais esse sentimento dele ficar mais deslocado. E no final vai fazer o que ele vai fazer, né? Nos próximos anos aí. Sim. Amigo, eu acho que esse sentimento dele de ser deslocado é por um motivo, tipo... Ele, por ser mais solitário entre os irmãos, ele é uma pessoa que acaba se levando muito a sério. E quando a pessoa se leva muito a sério e se dá essa importância, tipo... Eu não sou uma piada, eu sou alguém, eu tenho a minha importância. Ele teve que adquirir isso sozinho, meio que ele cria também uma casca contra a socialização. Ele se torna uma pessoa solitária, que se dá muita importância... Eu acho que isso não é nem culpa... O dele não foi nem culpa de comparação. Porque eu imagino que com Carlinhos, a Molly deve ter tido seus problemas. Afinal, ele foi cuidar de dragões, que também não é não deve ser algo tão convencional no mundo bruxo. Verdade. Então, eu acho que ele não deve ter sofrido uma pressão igual o Rony sentiu de se sentir... de aparecer, porque o Rony já é o quarto e ainda tem uma menina depois dele... Que aí já ganha... Não, o Rony é o sexto. Um tratamento diferente. É o sexto, desculpa. Que depois já ganha um tratamento diferente. Ele não passou pelo que o Rony passou. A gente pega muito isso da visão do Rony. Mas talvez a criação dele... Ele só foi uma pessoa mais solitária que se levou muito a sério e se fechou pro mundo. Se levar a sério é uma coisa que a Hermione faz também, né? Acho que é uma coisa que eles têm em comum. Principalmente no início. Mas o pior do Percy é que ele se fechou pra própria família, né? Isso é que mata no final. Porque se ele tivesse só se fechado, tipo, dos outros e tal, ele não teria ido pro caminho errado, igual ele foi mais pra frente. Será que ele sente o amor dos pais? Aquele, né, querendo... Fazendo a terapia do Percy. Bom, depois dessa passação de pano pro Percy não merecida... Né? Nossa, cara. Todo mundo merece uma passagem. Falando mal dos gêmeos e passando pano pro Percy. O que você fez comigo no tempo? O que a quarentena não faz? Só que, tipo, eu fico imaginando... Mas não deram pro Percy também... Pra alguma coisa útil pra ele fazer relacionada à Copa Mundial de Quadribol? Porque imagina como é que não dava pipocando de coisa sobre a Copa nessa hora, porque ele trabalha justamente no departamento que cuida de coisas internacionais. Eu imagino que não devia estar sendo uma coisa muito um dia a dia muito calmo no trabalho dele, né? Porque ele tava cuidando de fundo de caldeirão. Ou será que o pessoal fala, menina, tu fica cuidando desse negócio aqui, deixa que o pessoal grande cuida das coisas importantes, tá? Eu acho que é essa segunda pode opção. Pode ter sido também o caso, né?
Eu acho que devia estar um caos no ministério, o que ao mesmo tempo é muito estranho de se imaginar que eles não têm uma organização prévia pra isso, porque é um evento que já aconteceu antes, né? No mundo bruxo. Mas o caos no ministério é normal. É isso, né? O ministério Tem esse é igual a fator. Um ponto é esse. O ministério já é um caos. Caos e o ministério andam juntos. Já que já tá falando da Copa, a Copa tá já rolando já há um tempão e o Harry nada, né? Não faz nem ideia do que tá rolando. Gente, eu não entendi Gente, isso esse também. menino, ele acompanha, a gente sabe que ele acompanha o jornal. Como é que ele não ficou sabendo? Não, eu acho que ele ainda não tem a subscription, a assinatura do jornal ainda. Eu acho que é no quinto livro que ele vai ter, né? Mas não é isso. Mas, tipo assim, se ele pode ter no quinto ano, acho que no quarto ele podia ter também, até porque ele tinha a ameaça do Sirius e, tipo assim... Pô, Harry, vamos acompanhar o esporte que você gosta, sei lá. Agora ele não sabe nem o que aconteceu no último jogo, sabe? Da Copa cara, Mundial. E tipo, cadê o Rony pra falar, caraca, tá acompanhando a Copa? Uhum. Tipo, Pô, como a Ginny faz ninguém- no 2014, né? Ninguém botou foto lá com bandeirinha do Brasil, de personagens de anime com bandeirinha no Brasil no Facebook? Pô, como é que não viu um negócio desse? Inclusive, eu fico me perguntando quantos jogos o Charlie e o Bill já assistiram, né? Porque eles devem ter um pouco mais de dinheiro do que o resto da família, né? E eles aparentemente gostam também bastante de quadribol, que eles até comentam sobre o outro jogo. Eu acho que eles devem Eles ter... Eles jogavam, jogaram, né? os dois eram jogadores, né? Ah, os dois eram, eu achava que só o Charlie. Imagina assim, rapidinho, só pra fazer voltando aqui um pouquinho com a questão que a gente tava falando antes, né? Interessante que a senhora Weasley, ela é tão focada na questão do tradicional pro trabalho, né? Mas, assim, o primeiro filho dela, que é um gênio em todos os sentidos, né? Que era o monitor-chefe, era jogador de quadribol, era inteligente, teve todos os nomes do possíveis e inimagináveis em NIMS. E ele resolveu ser aventureiro e ficar desbravando... catatumbas e não sei o que por atrás de tesouro. Mas, amigo, pra eles isso deve ser tipo contador que vai lá pros exterior. Vai trabalhar fora, né? Não, mas não é tradicional, né? Mas de- assim, acho que ela deve ter ficado no início assim um pouco. Ai, meu filho, vai arranjar um emprego no ministério, vai. Amigo, ele trabalha pro Gringotts. Na verdade o Gui ele trabalha pro banco, né? Ele tem emprego no banco, meu filho trabalha no banco, olha aí que tradicional. É seguro, né? Só que ele é o mais cara seguro que do que trabalhar pra viaja, o Gringotts. cara que Mas ele trabalha pra um banco. Vocês estão brincando aí, o cara trabalha lá no maior banco da Inglaterra. Trabalha com ouro. Muito Pô. ouro, inshallah. Assim, voltando à Copa, eles comentam, né, sobre a última final que aconteceu. E na última final da Copa do Mundo, eles tiveram uma partida que tinha nada mais nada menos que 5 dias. Imagina, gente, você ficar 5 dias assistindo, esperando o resultado de um negócio. Tem que gostar muito de quadribol. Tem que gostar muito. Até eu, que amo quadribol, eu imagino que vai ter momentos que você vai ficar extremamente entediado, né? Eu detesto Os quadribol, doidos, né? gente, Eles não vou são nem falar doidos. nada. Eu que sou um cara que gosta de corrida, eu fui assistir 24 horas de Le Mans e eu já fiquei, gente, passou 10 minutos, eu falei, ok, gente, isso Pô, daí amigo, vai durar que 24 você fez horas. isso com você mesmo? Isso aqui é loucura total, né? Suspensão de descrença pra você ver como que os bruxos são doidos e... Imagina, 5 dias no jogo. O pessoal dorme e volta a jogar e todo mundo assistindo fica assim... Ê, gol! Mais um gol! Ai, que legal! Pô, mas é que tá falando de jogo e tempo, tu me deu um gatilho, cara. Sabe, o que o nosso 7-1 foi comparado a Transilvânia e versus Inglaterra, que foi 390. 390. Gente, pelo menos, ó, isso aí a dá um 10. pouco de respiro pra... como é que é? Dá um alívio pra gente que pegou um 7-1 da Alemanha, a Inglaterra pegou da Transilvânia 390-10. Então, acho que a gente tá... Gente, eu ganhei minha dignidade, voltou. Pum, voltou. Imagina a gente a lavada do país da Transilvânia no 390 na Inglaterra. Tadinhos. Ou melhor não, né? Colonialista tem mais é que se fuder mesmo aqui. Muito, né, gente? Enfim. E falando sobre o caos do ministério, né? Não sei se vocês moram em cidades que sediaram a Copa. Eu moro, né? Ah, querida, eu Sim. moro. Foi muito Eu moro e legal, vi- cara. Que época maravilhosa que foi a época da Copa aqui em Manaus. A gente só teve 4 jogos aqui. Mas foi... Diga por vocês. Foi fantástico. Aqui a gente viveu Copa e Olimpíadas, tudo de uma vez. Nossa. Cara, é muito caos. Puta merda. A gente sofre consequência disso até hoje. É muito caos. Eu nunca vi a cidade tanto cheia de gente, tanta loucura. Uhum. E gente, foi muito caos. Foi caótico. Foi de verdade caótico. Gente, é muito interessante. O clima da cidade muda, assim. É um carnaval, assim. É um carnaval fora de época, Fica basicamente. diferente. Ai, que delícia. Saudade, né? É que fica Gatilhos. também, fica muito gringo em volta, você se sente tipo,
Tá vendo? Não precisei viajar pra fora do país. Olha quanto gringo. E vocês foram? Algum de vocês foi assistir algum jogo de Copa? Eu trabalhei nos 4. Não, eu odeio futebol. Cara, foi muito caótico. Era tipo um monte de fila indo pra um monte de lugar e vários tipos de ticket e várias gente falando várias línguas. Inclusive a gente vai ter mais uma noção do caos do mundo bruxo e essa zoeira e essa mistura cultural toda no próximo capítulo, né? Que vai ser sobre o acampamento lá, que tem tudo quanto é tipo de tenda e gente diferente. Uhum. É por isso que eles têm que fazer a Copa no meio do mato, né? Porque não dá pra enfiar esse caos inteiro no meio de Manaus, por exemplo. Eu queria. É verdade. Só que não agora, né? A Copa no Brasil seria todo no Acre. Todo mundo, vamos pro Acre. Boa. Os nossos ouvintes acreanos não sei se gostaram muito dessa piada não, Luiz. Respeita o Acre. É brincadeira, gente. A gente sabe que o Acre existe. Peroque no... Como é que é? Não sei se existe peroque ai, né? A gente sabe, mas será que a gente acredita? E voltando então, a gente falando em caos, vocês sabem também o que tem caos, um caos total, é a casa dos Weasley, né? Que inclusive a gente tem todos os tipos imagináveis de dinâmicas familiares acontecendo nessa casa. E além da gente, sabem quem mais que tava com uma saudade de uma aglomeração familiar? Ele mesmo, Harry Potter. A nossa nova celebridade. Ele chega na casa dos Weasley e é abraçado por esse clima de família, né, gostoso, que tem já o pai brigando com os filhos, reclamando que eles não estão estragando a relação dos trouxa. E aí a mãe com chega... a mão ele impondo uma moral já. E a mãe chega e o pai já tem medo da mãe. Gente, vocês têm noção de que o Arthur tem medo da Molly? Acho justificável. Eu acho, de novo, né, enfim... Eu relendo aqui, eu percebo muito da narrativa conservadora da própria autora na escrita, assim, sabe? A Molly, ela é vista como essa mãe que é uma mãe maravilhosa. A gente sabe que a família Weasley é a família ideal, né? Que o Harry tem, depois de... Que, enfim, os Dursley nem chamam de família aquilo, né? Mas o Harry tem essa família dos sonhos, né? No Weasley. E a Molly é essa mãe muito legal. E o Arthur é esse pai muito legal. Só que quando a gente para pra analisar essa dinâmica da Molly com o Arthur e da Molly com os filhos, eu fico extremamente incomodada. A problematizadora dentro de mim se revira. Porque, assim, a Molly, ela é tida como, até pelo próprio Arthur, ele reforça isso como a brava, ela perde a paciência, ela briga, e ele ameaça os meninos, tipo assim, eu vou contar pra mãe de vocês. E aí os meninos... Então, tipo assim, aí quando a mãe chega, ele fala, ele não ia contar, porque ele sabe que ela exagera, então ele tá reforçando ali pros gêmeos, tipo assim, que, quem vai te educar de verdade é a sua mãe, mas ele nem ia fazer isso, porque ele sabe que ela exagera, ela é exagerada, ela, sabe, ela não devia brigar com vocês assim. E a mesma coisa a gente vê quando o Harry vê a Toca pela primeira vez lá em Câmara Secreta, é a mesma coisa, ele chega do trabalho, a Molly fala, seus filhos voaram com o carro, você não vai falar nada? E ele, e o carro voou bem, tipo, sabe, ele deixa a responsabilidade da educação e da correção toda pra Molly, e depois ela vira esse monstro, né, de ela é a mãe que briga, e ele é um paizão, legal, bacana, e cara, desculpa, mas muito machista essa narrativa todinha. Eu fico incomodadíssima. Eu não acho que seja, tipo, criada até pela autora, também não querendo passar pano pra ela, mas era um reflexo meio que da época. Se a gente pegar, assim, anos 90, 80... E como o próprio mundo bruxo a gente sabe que já é mais retrógrado, isso é um espelho de muitas de como era a família, de como era passada a família na TV pra gente. Era sempre assim, o pai, o cara legal, e a mãe... E a mãe ser a rabugenta, mais amorosa. Megera, né? Não, com certeza. Eu não digo que como fala, único, não é tipo único de Harry Potter, não é? Harry Potter não é a única obra que faz isso de forma alguma. Vem muito também, a gente tem que lembrar que Harry Potter também foi escrito ali nos anos 90, tem muita, né, gordofobia, quando fala dos Dursley, para lá. Mas a gente vê uma visão que é muito da própria autora, assim, porque, por exemplo, no epílogo, que todo mundo reclama, né, que todo mundo casou com todo mundo da infância, as meninas casaram e tiveram filhos ali com seus early 20s, né, e tipo, a Gina desistiu de uma carreira no quadribol pra ter os filhos do Harry, e todo mundo ficou incomodado com isso, porque, cara, é a visão muito retrógrada da própria autora mesmo, que tem que casar e tem que ter filhos nessa ordem, né, e trabalhar num emprego tradicional, trabalhar de auror no ministério, vou trabalhar de ministra da magia, como a Hermione trabalha depois, enfim. É muito interessante ver essas nuances muito leves, mas que elas acabam refletindo, sim, eu acho que um posicionamento da autora mesmo. Eu acho que muito mais uma crítica do que a visão dela, esses pontos. Porque, por exemplo, ela mesma fala sobre o Rony, que ele acaba sendo auror,
Mas ele só foi por ir, que era o que ele realmente nem gostava. Que ele acabou sendo coagido aqui. Eu acho que é um comentário social. Tipo assim, eu acho que ela não tá dizendo que esse é o que é para ser seguido, ela não tá apresentando isso como como um ideal, né? Ela tá, tipo, mostrando o que acontece. Isso aqui é uma coisa que acontece e eu quero fazer meus personagens serem reais, vamos dizer assim. Tanto é que eu acho que a conclusão desse capítulo, né, mais ou menos quando ele tá todo mundo lá na mesa, comendo, satisfeito, depois de ter comido a comida que a Molly ficou fazendo sozinha e tudo mais, tá todo mundo com aquele clima gostoso de família, não sei o que, apesar dos defeitos de todo mundo, apesar de todo mundo ser tudo diferente, a gente é uma família e tudo mais. Que é basicamente a família de todo mundo, né, de certa forma, com seus problemas e tudo mais. Então, eu não sei se existe uma tentativa de idealizar isso, ou se isso tá só meio que apontando, tipo assim, isso aqui é como eles são e eles têm os seus problemas. Eu acho que é um mix dos dois, assim, honestamente. Eu acho que tem, sim, um pouco da própria visão conservadora da autora, assim, porque até quando ela fala daquela árvore genealógica que ela desenha naquele documentário dela, que é Um Ano na Vida, que tá no Extras de Enigma do Príncipe, ela vai falar da Luna, por exemplo, ela fala, a Luna sossegou muito mais tarde do que os outros. Tipo, cara, quando ela fala que a Luna casou e teve filhos, sabe, tipo, sossegar, que é settle down, tipo, ela não podia continuar viajando e ter os filhos dela e continuar viajando e descobrindo animais fantásticos, e enfim. Eu acho que é um mix dos dois, sim. Eu acho que cabe nessa narrativa aqui de livro publicado nos anos 90, começo dos anos 2000, era assim mesmo. Mas ao mesmo tempo, hoje, 20 anos depois, é interessante a gente olhar e perceber como que isso é problemático, sabe? O negócio da Molly fazer a comida sozinha, sim. sabe? Geração boomer, tanto da Molly e do Arthur, quanto da JK. Sim, ela com certeza. Geração Com boomer. certeza. Interessante. O que não tem como meio que ela também fugir muito de como que ela entende o mundo, né? De como que ela viu e cresceu, talvez a dinâmica da família dela, né? Talvez fosse parecida. Tem enraizado nela. E falando sobre essa questão da Molly fazer comida sozinha, inclusive eu fico pensando naquela coisa bem dona de casa, a mãe que tá puta e tá fazendo comida, resmungando pra todo mundo ouvir, que ela tá puta com os gêmeos, não sei o quê. Eu tava lendo o capítulo e fiquei, mas a Molly tá falando com quem nessa parte aí que ela tá falando que eles não tiveram nome suficiente, que não sei o quê, que eles são inteligentes, que não querem fazer nada com nada. Eu falei, mano, a senhora tá falando com quem? Ah, tá. Ela tá só falando com quem tiver ouvindo. Exatamente. Com quem tiver ouvindo. Com quem tiver perto, quem tiver ouvindo. Quem tiver perto vai estar aproveitando pra escutar o desabafo da mulher sobrecarregada. Eu imagino que ela deve ter escolhido ser dona de casa, né? Porque ela se formou em Hogwarts, ela tinha a possibilidade de ter um emprego. Eu não sei como é que é o mundo bruxo, como que ele aceita pessoas que, sei lá, de repente tiveram filho cedo, e como é que funciona essa questão da maternidade no mundo bruxo. Mas eu imagino que seja uma escolha dela ser dona de casa, que é uma coisa que ela gosta de fazer e quer que todo mundo esteja confortável e alimentado e tudo mais o tempo todo. Só que vocês acham que essa não ajuda dos outros é por causa dela ou por causa dos outros que são folgados mesmo e a forma como... A minha mãe, ela escolheu ser dona de casa. Eu converso muito disso com ela hoje em dia, assim, de igual pra igual, sabe? Mas quando eu era mais nova, eu não oferecia ajuda e ela não pedia. Então ficava ela sobrecarregada, tipo, com todo o serviço da casa, sabe? Hoje em dia a gente divide, mas porque eu insisti muito, porque eu convenci ela de que ela tudo não bem mora ela sozinha poder nessa dividir casa. as coisas. O serviço não é só dela, mas o que ela me diz é que ela sente que é a obrigação dela, sabe? Se ela escolheu isso 30 anos atrás, é isso que ela tem feito há 30 anos e é isso que ela vai continuar fazendo. Tem que fazer sem ajuda Por mais de que agora ninguém. ela não goste mais, sabe? Ela se sinta aprisionada. Interessante, Isso. porque assim, tem algumas mães e muito pais, complexo. né, pra não colocar toda a responsabilidade nas mães, que criam os filhos, principalmente os meninos, né, pra não ajudarem com nada em casa. Tipo assim, no máximo que, pra não dizer que é isso que acontece lá, né, eles têm que às vezes fazer serviço no jardim, ou ela pede pro Ron e o Harry levarem os garfos e as facas pra mesa, pra não dizer que eles não ajudaram. Mas, tipo, será que isso é uma coisa também da herança do estilo de vida, talvez, da JK, sobre essa questão da mãe que tipo, sabe, tem que dar conta de tudo da casa, porque... E que ela tem uma obrigação de fazer todo mundo estar confortável e bem o tempo todo e ninguém pode ajudar e tal. Ou porque ela realmente é só muito boa fazendo comida. Por mais que ela e se sinta sobrecarregada, ela sente que é a obrigação dela. Ela viveu uma juventude muito conturbada. Ela teve um relacionamento abusivo, onde ela teve uma filha, que ela teve que recorrer a serviços sociais, né, para receber uma pensão do governo, para ela poder conseguir sustentar ela e a filha dela. E foi nesse momento onde ela escreveu Harry Potter e ela virou o que ela virou hoje, né, através dos anos. Então, eu acho que da Molly, por exemplo, uma questão que me vem aqui na cabeça agora, dela mandando o Rony e o Harry levarem os talheres. Ela leva quando ela manda isso quando ela pega a varinha falsa
dos meninos. Então ela tava assim, já estressada, gritando, brigando, pegou a varinha falsa, tipo, ai, sai daqui, sabe? Pega esse garfo, faca, leva lá pra fora, tipo, me deixa aqui, sabe? E eu acho que é muito complicado a gente falar de escolher ser mãe e de escolher ser dona de casa, sabe? Porque eu conheço isso hoje em dia, falando de 2021. Muitas amigas da minha idade, eu tenho 25 anos, que se tornaram mães por escolha, escolheram ser mães. Nossa, eu vou casar, eu vou engravidar agora. E hoje em dia elas me falam, tipo, olha, eu amo meu filho, mas eu detesto ser mãe. E olha que às vezes elas nem são donas de casa, elas só são mães mesmo. E tem uma responsabilidade muito grande de ter um filho, sabe? É uma discussão que a gente começou, na verdade, só passou por cima, em câmara secreta lá no salão comunal, quando o Harry chega na toca, de quantos desses 7 filhos aí a Molly realmente quis ter, sabe? Eu não duvido que ela ame os filhos dela hoje, sabe? Eu só falo dessa maternidade compulsória que é meio que é obrigação da mulher ter filhos. Se você olhar, todas as mulheres de Harry Potter tiveram filhos. Todas. Até a Luna, que é considerada a diferentona e tal. Teve um momento em que ela sossegou, de acordo com a autora. Então, assim, de novo, eu acho que vem de uma opinião muito tradicional da própria autora mesmo, até da vivência que ela teve com a questão da maternidade da primeira filha dela. Que se ela pudesse escolher, eu tenho certeza que ela escolheria ter um marido que trabalha e que ama ela e que pudesse criar a filha dela junto com ela, que ela não tivesse que recorrer ao governo, sabe? Então ela projeta nos Weasley essa família perfeita, na minha opinião, de um pai que sai de manhã pra trabalhar e volta de tarde com o salário no bolso, e a mãe que fica em casa e pode cuidar dos filhos tranquilamente, meio que, tipo, é uma família ideal pro Harry, mas é uma família ideal também na cabeça dela, sabe? Enfim, tô viajando aqui, especulação, mas é minha opinião. Eu acho muito pertinente o que você falou. Eu realmente só não sei em quanto que ela tá preaching isso como o ideal, ou quanto que ela tá retratando uma dinâmica familiar X. Eu acho que é porque uma das coisas que eu acho mais interessante na questão da narrativa de Harry Potter toda é que ela parece que a autora, ela sempre tá se vendo muito no Harry. E ela colocou a data de aniversário do Harry como sendo a mesma da dela. Assim, ela fala mesmo que ela vê o Harry como o herói dela. Então, pra mim, eu vejo ela como uma criança e uma adolescente, uma jovem que teve muitos problemas e que ela projetou no Harry alguns problemas que ela solucionou pro Harry, porque ela queria poder solucionar pra ela e não podia, entendeu? Ela perdeu a mãe muito jovem, então ela criou o Harry como esse órfão que não tem carinho, mas ele encontra os Weasley, aí ele tem uma família, aí ele tem uma mãe ali, né? Então, assim, eu vejo muito dela projetando uns sonhos dela nos sonhos do Harry e realizando esses sonhos pro Harry que, na verdade, eram dela. Que é muito triste. É muito triste, mas, enfim. Interessante, a gente né? tá aqui pra analisar, né? Sim. Então, vamos Não, analisar. é verdade, mas é triste, né? O quanto que a gente consegue ter um apanhado, assim, meio que talvez de poder falar sobre a possível criação e background da pessoa e da geração dela, né? Através de um capítulo que parece que não diz nada, né? Mas que tem tanta coisa. Sim, com certeza. Eu acho que chegou a hora de Harry Potter virar obra clássica, assim, de ser discutida em sala de aula mesmo, sabe? Nossa, eu acho que já passou da hora. Também. É isso aí, né? A gente tem muitas discussões interessantíssimas mesmo, como essa, né? Por exemplo, sobre papéis de gênero e... Imagina, né? Agora imagina um dia que eu posso ser considerado uma gênia, porque, nossa, ela discute profundamente Pensadora Harry Potter. contemporânea. Tipo, os caras que discutem profundamente Shakespeare hoje. Você fala assim, não, eu sei tudo sobre Harry Potter. Né? Jess Silva, pensadora contemporânea, vai aparecer uma questão... Tanto que me olhavam torto na faculdade por eu fazer trabalho baseado no né? Já apareceu questão no Enem, Luísa, só que não foi uma coisa muito... Não tem muito a ver com... Mas imagina, gente, o choque da sociedade se aparecer de repente... Enfim, ao dizer que a gente vai discutir questões de gênero e maternidade e coisas assim com o Harry Potter, né? Vamos ter um pequeno cataclismo. Olha aí. E nessa conversa, né, de... Depois tá todo mundo alimentado já pela senhora Weasley, comendo sobremesa de morangos feita em casa... sobremesa feita em casa, né? No caso, os morangos, não sei se foram feitos em casa. Morangos feitos. Mas pode ser também, né? Tem jardim lá. Eles estão lá, todo mundo satisfeito, e aí começam a... O que? Implicar com o Percy, né? Claro. Que ele também não aguenta, tá enchendo o saco de todo mundo, falando toda hora, cada 5 minutos do chefe dele, o Sr. Crouch. Ai, o Sr. Crouch, ele é tão forte, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso. E até zoou, né? Que... Casa com ele, então. Isso é a cara da quinta série. Enfim, o Gêmeos, né? Tem coisa que define melhor os Gêmeos do que a quinta série? Acho que não vamos estar tendo. Mas aqui nessa conversa despretensiosa, a gente tem, nossa, uma enxurrada de informações que vão ser importantes para o futuro, que né, a narração já tá preparando a gente para coisas que vão se desenrolar conforme o livro.
A gente tem, por exemplo... Como todo livro de Harry Potter, acontece muita coisa no início, pra o meio não ter nada e depois rolar muita coisa no final. Né, no último capítulo, ela despejar toda a história na cabeça do leitor. Não, eu diria, assim, eu sou o principal crítico dessa questão, né? Eu que reclamo que geralmente eu acho que o final tem enxurradas de coisas e tal. Eu vou até fazer uma pequena correção. Não é que eu acho que durante os livros, no meio do livro, não aconteça nada, porque acontece. O problema é que, tipo assim, como tudo fica mistério, são pedacinhos e pedacinhos e pedacinhos de mistério, no final, a escritora, talvez porque ela imagina que esteja escrevendo pra criança, ou pessoas que, enfim, não vão saber conectar as coisas, ou só vão ler de forma despretensiosa, como às vezes é o caso, não é mesmo? Ela resolve, tipo, apontar tudo que ela fez pra dizer, né? Olha só o que eu fiz, eu juntei isso. Olha, esse ponto aqui significava tal coisa, esse ponto aqui significava tal coisa, esse ponto aqui significava tal coisa. Esse. Mas não acho que não é que não tenha história ou coisas relevantes acontecendo no meio, é só que a gente não... Eles estão em forma de mistério, né? E aí tem o monólogo do vilão no final pra explicar o seu plano maligno. E eles estão começando, né, na mesa sobre o desaparecimento da Bertha. Finalmente, a comunidade bruxa já está alarmada sobre essa questão, né? E aí isso é levado como uma forma de chacota, porque ela é desligada e ela não é esquecida. Talvez que nem a Jess, que queria ir pra Nova Iguaçu e foi parar na Nova Zelândia, amiga. Olha, Acontece, devo amor. dizer que Nova Iguaçu é muito mais bonita e a gente tem a Fanny. Quem é Senhor dos Anéis perto da Fanny Pacheco? Não sei, olha... Pois é, né? Aqui ganha em dólar, né? Então, assim, eu acho que... Nossa, que isso, meu? A competitividade um pouquinho apareceu. melhor, né? Mas no caso, O ele... dólar batendo R$64 na cotação de O dólar ouro. batendo um rim. Nessa hora que eles estão falando da Bertha Jorkins, o Percy fala que o Bartol Crouch tá muito interessado nela, né? Que ele tem se interessado pelo caso, porque ela já trabalhou no departamento dele uma época, e que ele acha que o Bartol Crouch gostava muito dela. E a gente vai descobrir depois, né, que isso é porque ele tá observando de perto, porque ele tem culpa no cartório, né? Quem tem cu tem medo, né? Quem tem cu Ele tem tá medo. preocupado, porque ela foi pra Albânia. Isso, além de ela ter ido pra Albânia, ela tem informações privilegiadas sobre a família dele, né? Que ele apagou, mas ele não sabe até que ponto que as memórias apagadas estão apagadas. Falando nisso, vocês acham que a Bertha, ela ganha essa fama de esquecida e atrapalhada depois que ele mexe na memória dela, ou ela já tinha essa memória anteriormente? Que eu sempre li como se fosse uma forma da gente perceber, no final, encaixar. Ah, ela era doidinha porque o Crouch mexeu na cabeça dela. Eu acho que foi depois. Eu acho que não faz muita diferença, mas eu acho que seria interessante se ela já fosse esquecidinha e o Crouch se aproveitou disso viu ali nela uma vulnerabilidade, né? Falou assim, ela já é esquecida mesmo, se ela esquecer do dia tal, ninguém vai dar falta, né? É porque, tipo, teve um momento em que ela começou a ficar mudando de departamento, né? Depois que ela começou a trabalhar pra ele, ela começou a não lembrava disso. Não parar quieta no departamento. E é por isso que ela é tão preciosa pro Voldemort também, porque ela tem informação interna de quase todos os departamentos do Ministério da Magia. Mas, assim, Convenientemente. parando aqui pra lembrar, tem um capítulo um pouco mais à frente que o Sirius fala sobre a Bertha. Diz que eles estudaram juntos e ela, assim, nunca foi burra. E ela ainda tinha uma ótima memória pra fofoca. Eu mesma. Era Sônia Abrão na veia. Então foi depois mesmo que o Crouch mexeu. Tá aí, comprovado então. Comprovado. E outras coisas que a gente já tem acesso, né, no início, nesse capítulo que parece ser um filler, mas não é que a gente já tem menção, né, aos times de quadribol e principalmente ao Krum, que vai ser muito importante nesse livro, né? O Krum bobão. Pois é, a gente tem o Rony aí zoando o Percy falando do Sr. Crouch, o noivo dele, tá aí, ele falando, daqui a pouco começa, né, ficar falando do Krum. Lambendo as bolas do Krum. Enfim, a hipocrisia, né, amores? Pois aí, olha aí que coisa. E, pela primeira vez, né, talvez, a não ser, no caso a segunda, né, porque o Voldemort também fala alguma coisa sobre isso lá no primeiro capítulo, mas a gente tem mais uma menção ao tal evento secreto que está sendo organizado pelo Ministério da Magia, que o Percy não aguenta, ele quer que as pessoas prestem atenção nele e perguntem dele só pra ele dizer que ele não vai dizer. Que evento secreto é esse? Raiva que eu tenho disso. É aquele negócio, né? Realmente é algo interessante, só que o Percy enche tanto o saco que ninguém quer saber disso, né? É algo realmente, nossa, tipo, você pensa que o Rony não ia ficar super, assim, animado, né? Se ele soubesse, mas o Percy encheu tanto o saco que ele tava já de, tipo assim, não quero nem saber. E aí eu tenho muito tempo que eu não releio o Cálice, mas eu acho que depois, até no futuro lá, o Rony percebe que é algo realmente legal.
eu acho que o Gui ou o Carlinhos fala alguma coisa que é algo legal, e aí o Rony fala, então conta pra gente. Aí ele fala, não vou contar, não vou estragar a surpresa. Acho que é no Expresso mesmo, eles estão indo na plataforma. Filho da puta. E, ou seja, tipo assim, o Percy encheu tanto o saco que ele nem queria saber. Ele só quis saber quando um dos irmãos legais dele lá falou alguma coisa, ou quando a mãe falou. Agora, eu fico pensando também o quanto que é difícil você manter essa informação realmente secreta, né? Porque, tipo, a galera de Hogwarts trabalha... dos pais dos alunos de Hogwarts trabalham no ministério e deve... Tipo assim, o Malfoy contou pro filho. Quem garante que os outros não sairiam contando, eu ia falar, o Draco sabia, né? Mas, Code, você sabe qual é esse evento secreto? O evento secreto é que todo mundo que tá aqui ouvindo vai lá no TikTok seguir a gente e vai lá escutar o salão comunal, gente. Seamless. Adorei. Esse é o evento secreto, então vão lá seguir a gente, gente. Um caso elefante no tico-teco. Enfim, tá vendo? A mãe do Luiz quer que ele trabalhe no ministério, só que ele quer ser tiktoker. A minha mãe quer que eu trabalhe na LEG, gente. Eu não quero trabalhar na Então LEG. ajudem esse jovem Fred Weasley, esse jovem Weasley a seguir seu sonho de ser tiktoker. Eu só queria, antes da gente finalizar, trazer aqui umas menções rapidinho a questão de que o Ron, né, além de ele ter agora um novo pet que ele não aceita direito, ele acha ela irritante, irritante e não gosta muito. Pois é, tô influenciado. Mas é porque na tradução, né, quando eu vou ler pra fazer a pauta, aparece lá a Peach no feminino. Eu sei. A Peach é a cantora. E aí ele fica reclamando dela, ele nunca vai ficar satisfeito com o pet, né? Tinha o Pereba, só vivia reclamando. Até ele perder, aí ele vai saber valorizar. Como diz aquela música do Calcinha Preta. Quem não tem tanto de build que atire a primeira pedra. Né? É essa mesmo do Calcinha Preta que ele tava falando. Exatamente, agora eu imaginei uma Calcinha versão. preta? Ó o perdido. Estamos um caos aqui, né? E a gente tem, além desse pet, ele também tem um sapo no quarto. Vocês lembram que ele tinha tipo uns girinos, uns ovos de sapo no aquário? Agora eles nasceram. não E lembrava. nasceu um sapo. Desses ovos aí viram um sapo apenas, que é esquecido do churrasco, né? Então, pessoal, chegou o momento de vocês, né, aproveitarem tudo que há de ruim dentro de vocês, aqueles, pra gente fazer o nosso momento Avada Kedavra. Que é o momento que a gente fala das coisas que a gente não gostou muito no capítulo ou que dá ódio no nosso coração. Vamos começar então com a nossa convidada. Eu já tenho uma leve suspeita do que pode ser o momento Avada dela, mas Meu Deus. vamos lá. O meu momento Avada Kedavra, apesar de tudo que aconteceu nesse capítulo aqui, é os gêmeos mandando bosta de dragão pro Percy no ministério. Avada Kedavra de alguns, patrono de alguns, né? Quem precisa de inimigos, não é mesmo? Porque assim, me desculpa, mas mandar bosta pro seu irmão no local de trabalho dele, cara, ai, desculpa, eu sou a chata problematizadora, Não, amiga, eu também acho gosto, muito escroto, cara. eu acho... Mandar bosta um pouco pesado, é um pouco pro pesado. seu irmão, cara, pesadíssimo. No trabalho, tipo, é o primeiro Meu emprego da pessoa, né? Deus. Você tem noção, tipo assim, o quanto você fica tenso no seu trabalho, querendo agradar, querendo fazer tudo certinho, e aí te mandam bosta, velho, no seu trabalho. Que respeito, falta de respeito. Nossa, né? sério. É engraçado de fora, mas se fosse comigo eu ia ficar muito puta. Você ia ficar Nossa, enfesada, né, aquele amigo? negócio, os gêmeos estão rachando o pique. E o Percy que teve que explicar porque que tinha bosta em cima dos relatórios dele na mesa lá o dia inteiro. Ai, Gente, sério, mas não vocês estão achei esquecendo graça. Eu de tô um rindo, ponto. mas é com a mão na consciência. Vocês estão esquecendo de um ponto que o Percy gostou de receber bosta. Ele mentiu pra ele mesmo. Ele falou assim, não, porque aquilo lá era um exemplar de como é que ele fala? Fertilizante de dragão. De fertilizante, Fertilizante. esterco, não sei o quê. Ele mentiu pra ele mesmo, porque, pra ele admitir também que os próprios irmãos fariam isso com ele, cara, eu prefiro que ele minta pra si mesmo. Mas, tipo assim, eles Pela deram o saúde mental trabalho. dele. Mas- Eles deram o trabalho de conseguir cocô de dragão pra fazer isso. Onde que eles acharam uma porra do cocô de dragão, velho? Eles têm um irmão que trabalha com deles, dragão, é. querido. Então o Charlie tem culpa aí nesse rolê. O Carlinhos morreu pra mim aqui agora, se vocês provar pra mim que foi ele que me ajudou com o negócio da bosta. E olha que é o meu preferido dos Às vezes dos ele não irmãos Weasley. sabia, às vezes ele achou que era É. pras pesquisas dos gêmeos. É, pode ser também. Agora é minha vez de falar o Avada Kedavra, né? E eu tenho... O meu momento Avada Kedavra é um momento de pena, eu diria. Não é nem raiva, nem nada. Eu tenho muita pena do Percy. Eu acho que ele precisa encontrar o caminho dele. Ele precisa se sentir importante pelos motivos certos. Eu acho que ele erra por tentar Falta agradar, amor mas sem próprio. saber... Exatamente, sem saber como se relacionar e... Enfim, por já ter passado por alguns dessas barras, né? Eu acho que... Eu sinto muita pena do Percy. Eu espero que um dia ele melhore.
Code, como a gente diz aqui, um bom psicólogo teria resolvido todos os problemas do mundo bruxo. Né? Justamente. Tá A gente tem a faltando. campanha lá no salão comunal, terapeuta pra Hogwarts, gente. Nada disso tinha acontecido. E um pedagogo, né? No coordenador Hogwarts não tem um pedagogo. Não tem magia mais poderosa. Não tem. Vamos lá, gente. Agora é a vez da Luísa. Luísa, conta pra gente o que te deu raiva nesse capítulo. Então, agora eu vou ser gongada por vocês dois, porque o meu Avada vai pro Percy sendo chato quando ele diz o evento secreto, porque eu fico com uma raiva de quem fica escondendo as coisas. Deixando os assim. outros ansiosos, Eu já né? falei isso em outros capítulos, mas nossa, isso me dá um nervoso. Ah, mas eu acho Então, escroto também. vai Se pra você não ele. pode contar, não fica enchendo o saco das pessoas. Pô, o pessoal não sabe lidar com o Exatamente. segredo. Só pra se sentir importante. Ah, eu sei coisas que você não sabe. Ah, se fuder. Eu tenho muita preguiça disso. Eu tenho, você não tem. Eu tenho Exatamente. informações privilegiadas. Ai, que raiva. Então, Luiz, conta pra gente qual é o seu Avada Kedavra. Você que é muito docinho. Não tenho. Foi maravilhosa essa leitura. Melhor leitura de todos os capítulos até agora. E eu não tô Nossa. fazendo meme. Olha só. Nossa, é porque esse capítulo tem tudo que eu gosto. Eu gosto de coisa assim mais meio que tipo rotineira. Quando a gente vai ler e acaba que é o mundo. Aquilo é um mundo bruxo. É o reconfortante pra mim. Apesar de ter o Percy sendo chato, ter os gêmeos fazendo brincadeira idiota, é um negócio que pra mim é tão reconfortante esses momentos da leitura de Harry Potter, ainda mais num livro como esse, onde que mais lá pra frente vai acontecer tanta coisa e tantos mixed feelings. Eu não consigo botar um defeito no início calmo e rotineiro. É o início igual o início de toda uma história que a gente vai contar da nossa vida. Tudo E esse começa no Avada? rotineiro. Esse Avada que foi um expecto. Né? Sim, pra mim. Então, aqui pela primeira vez no Caça Elefante, né, a gente teve um momento Avada que a magia Levado falhou. patrono. É um Avada Patrono. Ele pensou em coisas boas e não saiu Avada Kedavra, saiu uma pomba. Ai, ai. Enfim, inclusive eu acho que um pombo seria bem o patrono do Luiz, né? Então agora, aproveitando essa dose de amor e esperança que o Luiz depositou nos nossos corações, né? Vamos para o nosso momento. Expecto Patrona. Muito bem, vamos começar com ele, né? A pessoa mais positiva aqui do nosso grupo, Luiz Felipe Rocha. Olha, mais positiva, você bota uma expectativa aqui na realidade, que eu não tô no meu Twitter. O importante é acreditar, amigo. Fake until you make it. Então, eu achei problemático, mas... Agora ele vem Quando com problemático no patrono. Ah, pronto. Você quer subverter, caralho? Eu gosto dessa interação, meio que eu consigo ver muito da minha família nisso. Quando o Arthur vem dar o esporro nos gêmeos, ele fala, tipo, vou contar pra sua mãe. E é porque aqui meu pai sempre foi tipo, eu vou te dar o esporro chato, você chato, insuportável com você. E minha mãe era a pessoa mais calma que vinha, não, calma, filho, não é pra fazer isso e tal. E eu sempre me senti numa família diferente. E eu sempre fui acostumado com essa visão que a gente tem nessa parte. Então, pra mim é reconfortante eu ver assim. E eu me sinto como Ver a se mulher se tivesse... fudendo, né? No caso, com o papel da Megera. Calma, cara. Calma. Mesmo com toda aquela explosão de amor, as pessoas ainda respeitam e temem a senhora Weasley. Sei lá, eu acho fofo, sim. A Molly, ela conseguir ir tanto de um extremo quanto o outro, com os gêmeos. E ela ser a pessoa que consegue, sabe, segurar aquela rédea, que é difícil de segurar. A rédea de tanto filho, ela, sabe, ela veste aquela camisa e ela consegue, ela faz. Amigo, eu acho que você tá isso mostra romantizando uma força. bastante, porque ela tinha que compartilhar isso com o marido, né? Eu também acho, amigo. No caso, a Molly é a dura, né? Mas eu acho que eu sempre também acho. tem um parent, né? Tipo, um pai que é mais duro do que o outro. Ou que também é meu pai, não é minha ou mãe. você conta, ou é o pai que fala, vou contar tudo pra sua mãe, ou a mãe que fala, né, quando seu pai chegar, vou contar pra ele. E sempre tem o pai que a criança tem medo. Sempre rola um cu na mão. Sim, é. Mas isso é uma dinâmica, eu acho que isso é uma dinâmica familiar a não se achar legal, sabe? Eu acho que é legal quando os dois pais têm a responsabilidade de, tipo assim, eu não vou te desmoralizar na frente dos meus filhos e vice-versa. E eu não vou te tratar como se você fosse o que educa e eu sou o que o vilão e eu sou o que é legalzão. Eu acho que isso não é bonitinho, não. Eu acho que é real, eu acho que é legal que tá aí, mas eu não acho bonitinho, não. Eu acho fofo porque, por exemplo,
Eu meio que cresci assistindo filme assim, na sessão da tarde, quando era criança, ou desenho anos 2000. europeu. Esses anos maravilhosos. E sei lá, é uma visão meio reconfortante quando eu pego pra ler esse livro. É a realidade deles. É uma dinâmica familiar sendo mostrada, né? Tipo, não importa qual seja ela. Muito bem. Luísa, então, qual que é o seu momento Expecto Patronum? Conta pra gente um pouquinho. Ele vai pro Gui e pro Carlinhos quando eles estão fazendo a guerra com as mesas voando no quintal. Eu acho isso muito legal, porque mostra como eles se divertem com a magia de uns jeitos bobos, que tipo, eu super faria uns negócios desses, sabe? Nossa, você pode levitar as coisas, né? É a versão de Blade dos bruxos. Sim, eu acho muito gostoso esse momento. Por mais que o Percy vá lá reclamar e tal, tipo, sei lá, essa imagem é muito divertida pra mim. É muito legal. E eu acho legal que a própria Hermione, nesse momento, fica tipo, é legal, mas é perigoso. Como é que eu me sinto sobre isso? É muito, muito bacana. E você, nossa convidada maravilhosa, Jazz, qual que é o momento mais feliz e que te dá quentinho no coração desse capítulo? Eu acho que é um momento pequeno, assim, mas eu sempre leio isso com muito carinho. Que é a hora que a Molly tá criticando o Gui pelo cabelo e pelo brinco. E ela fala, eu queria que você deixasse eu cortar as pontinhas, uma coisa assim, né? E aí a Gina fala, eu gosto. Ela fala. Lacrou. O cabelo dele nem... você é tão antiquada, mamãe. Tipo, o cabelo dele nem é tão longo quanto o do Dumbledore. E eu gosto desse momento porque mostra meio que uma camaradagem, assim, entre irmãos, né? Que é tipo a Gina defendendo o Gui pra própria mãe. E eu acho que a Gina, ela é muito inteligente, assim. Apesar de ela seja... A gente sabe que a Gina dos livros é diferente dos filmes e que nos livros ela é muito legal e descolada, mas eu acho que ela é muito inteligente também. Ela tem um poder ali dentro da família Weasley que muita gente subestima, que é o poder de ser a única menina e de ser a caçula. Então, assim, tudo que ela fala é lei, cara. Tipo assim, se ela falar com a mãe dela, tipo, mãe, eu gosto, você era tão antiquada. Se o Rony tivesse falado isso, ela ia ter falado, menina, ninguém te perguntou não, sai daqui. Entendeu? A Gina, porque ela é a caçula, é a queridinha, do dóizinho da família, ela tem essas liberdades que eu acho que os outros não têm. Então eu gosto dessa camaradagem dela de falar do Gui, assim, eu gosto do cabelo dele comprida, mãe, essa era muito antiquada. Me dá um quentinho no coração ver essa camaradagem. E a própria mudança da geração, né? Porque a gente tá representando a geração que veio depois da Molly, que já acha isso ok e que tá meio que justamente desafiando vamos dizer assim, o status quo, né? O status quo e os beliefs, as crenças da própria mãe. É por isso que eu acho que nesse sentido, eu não sei se eu quero voltar nessa discussão agora, o quanto que isso de fato é o que a JK acha que é o ideal, porque se a Ginny vem e joga isso meio que, tipo, mãe, isso é antiquada, eu acho que talvez ela esteja realmente, o statement daí seja, tipo, as pessoas são tradicionais, mas não tem necessidade. O meu momento patrono é justamente o Harry ter esse gostinho de estar com uma família reunida mais uma vez, depois de tanto perrengue que ele passou com os Dursley, que são tão escrotos, né? E apesar de eles serem, assim, tão diferentes uns dos outros e terem tantas falhas, né? Eles são uma família, que é uma coisa que ele nunca teve. E eu acho que é por isso que ele ama tanto essa dinâmica que a gente problematizou bastante, achou bastante coisas que, tipo, não são ideais, mas que, tipo, pra alguém que nunca teve nada, né, é maravilhoso. Pra finalizar o verão dele de um jeito muito agradável. Porque daqui pra frente desse livro é só tristeza, né, pro menino Harry. É isso aí. Eu gostaria primeiramente de agradecer profundamente a participação muito pontual da nossa convidada, Jess Silva. Que vai dar muito trabalho pro Igor na edição. A gente não quer nem saber, foi perfeito. Tô emocionadíssimo. Boa sorte, nossa, inclusive. Eu achei uma pessoa tão boa quanto eu aqui pra gente fazer várias imitações de Marcelinho. Verdade, gente. Aqui nos bastidores eles estavam fazendo vozinha de Marcelinho. Que delícia. Depois eu faço só no que tiver off mesmo. No podcast não tem essas caras ainda não de soltar o Marcelinho aqui não. A gente pode fazer um podcast depois lendo fanfics eróticas na voz do Marcelinho. Olha, tem muita fanfic, tem muita fanfic aí que dá pra vocês fazerem contos eróticos com a voz de Marcelinho. Eu só aceito se for um conto do Lupin com o Snape. Vai ser Snooping, com certeza. O único TP possível, gente. Amo. Então, Jess, aproveita pra divulgar mais uma vez aí o seu podcast. Conta pra gente o que tem lá. De repente tem uma coisa diferente daqui. Momento jabá, né? Só pra relembrar o nome do podcast que eu participo junto com a Andresa Malger é Salão Comunal. A gente faz também uma releitura de Harry Potter capítulo a capítulo semanal. Vocês estão mais do que convidados pra se juntar a gente lá. De novo, opinião
opinião é sempre diferente, então acho que um podcast não invalida o outro, né? É porque a gente ouve o Salão Comunal que não pode ouvir o Caso Elefante, que não pode ouvir o Mundo Potter, que não pode ouvir todos os podcasts de Harry Potter do mundo, porque Harry Potter nunca é demais, né? Vocês podem achar a gente no Spotify, como Salão Comunal, no nosso site www.salãocomunalpodcast.com.br e no Instagram e no Twitter. No Instagram nós estamos com o Salão Comunal Podcast e no Twitter como Salão Comunal Pod, porque não cabe podcast. E é isso. A melhor parte é que elas vão falar de uma forma sem ser amarga, igual a gente, porque elas não estão mortas por dentro, igual a gente. Ouçam Salão Comunal para mais problematizações longas. Então, gente, é isso aí. Agora que a gente já acabou aqui a sobremesa que a senhora Weasley, ou melhor, a Luísa, preparou, e tem tanto material escolar pra comprar, já que ela é a única da família que não gosta de quadribol, aparentemente, podemos então partir bem cedinho, né, pra ir atrás de uma certa bota velha. Na semana que vem, com o capítulo 6, A Chave de Portal. Tchau! 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 Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br. Eu, Igor Moreto, faço a produção, edição e direção. O Junior Code e a Nayara Sevciuk me ajudam na direção e com Larissa Andrioli também fazem pauta e apresentam os episódios. E todos os episódios têm auxílio e produção de pauta de Luiz Felipe Rocha, Tamires Garcia, Luísa Zanferdini, Danilo Borges e Daniel Honório. A identidade visual foi criada pelo Édipo Barreto e a música tema é a Song of India, originalmente executada pela Ableton's Big Band, e a engenharia e gravação foi pela Telefunken Electroacoustic.